Mas o tabagismo, ele provoca mesmo a necrose do pulmão, doutor? Olha, a inalação de fumaça, no caso dele, parece que teve uma relação com o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico é extremamente agressivo. Foi vendida a ideia que ele poderia ajudar a diminuir, as pessoas diminuírem o vício do tabaco comum, mas na verdade ele é mais agressivo, tem mais nicotina, provoca câncer e está hoje disseminado entre os jovens, entre 15 e 25 anos. Bom, a produção preparou aqui para mim. Esse aqui é um cigarro eletrônico, é isso? Esse aqui é um cigarro eletrônico chamado... É isso mesmo? Pode ou vape. Pod ou vapor. Então ele tem mais nicotina do que um cigarro tradicional? Esse é um mito, não é? A indústria é muito poderosa. Então, para ocupar o espaço do tabagismo, eles venderam a ideia de que usar o cigarro eletrônico diminuiria, então, o número de fumantes do cigarro comum. Porque não vicia, porque não faz mal à saúde, e, na verdade, faz muito mal. Ele tem até 10 vezes mais nicotina que o cigarro comum. Meu Deus! E libera substâncias cancerígenas. Ou seja, os dois principais problemas, a doença pulmonar crônica, o enfisema pulmonar e o câncer de pulmão, o cigarro eletrônico, ele ainda é pior do que o cigarro comum. O rapaz lá da reportagem, ele começou a fumar a partir dos 15 anos. Aos 22, teve parte do pulmão necrosado. Quanto mais a pessoa, mais cedo ela tem contato com o tabaco, ou com o cigarro, ou com a nicotina, mais cedo também ele vai ficar doente. É isso? Exatamente isso. Tem uma coisa interessante, o tabagismo comum, graças a políticas públicas, vem diminuindo no Brasil nos últimos 20 anos. E isso foi muito bom. E agora o cigarro eletrônico tenta ocupar o espaço entre os jovens. Tem um sabor diferente, não faz mal para a saúde. A verdade é que nessa geração de 15 a 25 anos, infelizmente, nós estamos observando uma geração que daqui, quando chegar aos 40, daqui a uns 20 anos, elas estarão doentes precocemente, com enfisema pulmonar, com tosse, com doenças pulmonares crônicas, fora outros grandes problemas cardiovasculares, risco de infarto, enfim, essa geração de 15 a 25 anos que está sendo usuária, e não é só no Brasil, nos Estados Unidos também, nós estamos criando uma geração que vai ficar doente dos pulmões precocemente. Quem fuma tem prazer? Porque, por exemplo, eu já ouvi falar que quem come chocolate tem uma substância serotonina, lá que dá um prazer, uma saciedade ali momentânea. Sim. E para quem fuma, é para preencher alguma coisa? O tabagismo comum, de uma maneira geral, falando do tabaco, ele tem uma ação relaxante, ele tem uma ação que acaba te dando melhora um pouco o seu estado emocional. Olha como é que ele é grave e é perigoso. Então você fica nervoso, você fuma, você tem uma contrariedade, você vai fumar, e isso acaba porque te dá gera um relaxamento, tanto neurológico quanto físico. E isso acaba, então, chamando cada vez mais e piorando o vício. Bom, é um vício, né? E cria uma resistência. Por exemplo, hoje eu comecei a fumar um cigarro, aí depois 3 cigarros, um maço e assim por diante, doutor? Sempre crescente. Nós precisamos de políticas públicas e agora o foco no cigarro eletrônico. Eu não sei se esse garoto da reportagem, se ele usava também o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, ele ainda não tem as substâncias todas bem conhecidas. Nós sabemos que tem substâncias, a nicotina, em doses muito elevadas, o que piora o vício. Nós sabemos que tem o formaldeído, que provoca o câncer, e tem uma substância ou algumas substâncias que provocam um processo inflamatório nos pulmões, provocando uma pneumonia gravíssima inflamatória chamada EVALI ou EVALI. Foi descrita nos Estados Unidos, é uma pneumonia aguda inflamatória que leva para UTI, insuficiência respiratória, o paciente é intubado e muitos vêm a óbito. Então você imagina a gravidade e ninguém sabe ainda exatamente qual é o mecanismo, mas tem uma relação de causa direta pelo fumo do cigarro eletrônico. Absurdo. Bom, aqui eu tenho o tal do narguile ou do narguilé, aqui é o equipamento. Doutor, antes de eu chegar na substância, né, eu acho isso aqui tão nojento. Isso aqui roda, né, de boca em boca, pega vírus em vírus,
Se a pessoa tem uma herpes, se tem uma doença ali, né, uma infecção sexualmente transmissível, eu acho tão nojento, tão nojento. E aí a produção estava me explicando que esse aqui é a essência, isso? A essência que se coloca no narguile e é uma composição, vai queimando aqui, né? A pessoa vai inspirando e expirando. Tem muita nicotina nessa essência, doutor. E é fedida, hein? Isso aí é para piorar a situação, ou seja, a inalação do tabaco, isso aqui chamado, o arguile, ele é chamado cachimbo de água. Então é uma forma de você fumar o tabaco com essências, vários tipos de sabores ou odores para ficar mais prazeroso, você imagina. Isso é tão perigoso, Rodrigo, tão perigoso, que uma rodada de arguile ou narguile, são várias formas, isso é um costume do povo árabe, de confraternização milenar. Mas veja só, uma rodada de narguile, ele tem uma equivalência, uma rodada completa, de ter inalado, ter fumado 100 cigarros. Não, pera lá. Uma rodada, o pessoal fica em volta, passando, de boca em boca, transmitindo outras doenças. Imagine, com tantas doenças infecto-contagiosas, tuberculose, o que você imaginar. Quer dizer, já não é higiênico, ele provoca esse risco de outras doenças contagiosas. Uma rodada de narguile equivale a quem está participando dela ter fumado 100 cigarros. As pessoas que inalam, né, e soltam a fumaça pelo nariz ou pela boca, o perigo é o mesmo. O perigo é o mesmo. É que nem a história do sujeito que fala que ele fuma, mas não traga. O fumante passivo, a pessoa que não fuma, que está no mesmo ambiente de um fumante, a cada cigarro que o fumante ele está lá fumando, a fumaça que fica solta acaba fazendo com que o fumante passivo fume 30%, inale 30%. É como se ele fumasse 1/3 do cigarro do outro. Ah, então a história do fumante passivo é verdade. Se o senhor está fumando narguilha e eu estou perto, eu estou inalando também. Qualquer pessoa que estiver perto de exposição a essa fumaça sofre também os malefícios dessa combustão. E quem fuma narguile e bebe? Aí é uma bomba relógio. Como qualquer droga, o álcool acaba tirando os gatilhos. Você fica mais corajoso, mais alegre. O que acontece? Bebe mais, fuma mais e acaba criando uma situação mais grave ainda. É uma bomba atômica mesmo, que um chama o outro. Doutor, o que me chama a atenção aqui também, mostra para aqui é um pacote de cigarro, né? Há uma caixinha de cigarro e há um alerta falando que fumar faz mal. Mesmo assim, a venda de cigarros ela é permitida. Fumar no dia a dia, também o cigarro tradicional, é perigosíssimo. Perigosíssimo, mas graças a políticas públicas vem diminuindo o número de fumantes no Brasil de uma forma significativa. Hoje gira em torno de 10 a 11% apenas de pessoas adultas, jovens e adultos, que fumam cigarro comum. Foram 20 anos de trabalho. Hoje, meio-dia, em uma outra entrevista, eu estava comentando que nos Estados Unidos eles têm uma preocupação que o cigarro eletrônico, o que fazer? Conscientizar os jovens, especialmente porque ele está sendo disseminado, como eu disse, entre 15 e 25 anos. E nos Estados Unidos já tem relatos, e aqui também, de que os jovens, além de fumar o cigarro eletrônico, estão misturando maconha. Meu Deus do céu! Então, é uma forma de você, além de estar fumando o cigarro eletrônico, eles acrescentam a maconha para poder dar o barato ser maior. Como eles dizem, não é? Então, isso é um risco. Além de você estar fumando um produto com muita nicotina, que pode causar o câncer, ele está abrindo portas para outros vícios mais pesados, com o uso da maconha. Quanto que custa um cigarro desse eletrônico? Custa o quê? Uns R$50? Custa quanto? É mais caro, mas isso aqui é permanente, é isso? Gente, olha, estão me falando aqui a produção, né, para fazer essa reportagem aqui, foi pago mais de R$100 nesse equipamento. Gente, eu acho que, olha, é um perigo da... Acho não, né? O pessoal tá me falando aqui que tem mais de R$200, né? Doutor, pra gente encerrar, um recado para os pais, onde os filhos adolescentes estão fumando narguilé, tomando tereré, estão fumando ali cigarro eletrônico. Um médico pneumologista, o que fala para esses pais? Para os pais, é dar todo o apoio para que possam conversar. O jovem hoje ele está diferente. Nós estamos vivendo um momento muito, eu diria, diferente da minha criação, que tenho 65 anos.
Hoje os jovens são muito impulsivos, eles conversam às vezes muito pouco, tomam decisões por conta, discutem pouco. Então, retomar o diálogo em casa, os pais com seus filhos, explicando e mostrando, porque é em casa que começa essa educação e essa conscientização. E esperar das autoridades que façam para o cigarro eletrônico uma mesma política que fizeram para o cigarro comum, que ao longo de muitos anos foi conscientizando as pessoas dos malefícios do cigarro comum, que vem diminuindo. E hoje o cigarro eletrônico está subindo. E outro alerta, Rodrigo, não podemos perder a oportunidade de dizer que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a utilização do cigarro eletrônico. Mas, infelizmente, está tramitando no Congresso Nacional, no Senado, uma proposta de uma senadora do Mato Grosso do Sul, infelizmente, para legalizar a produção e comercialização desse cigarro eletrônico. Então, o que hoje é um descaminho, porque você vai no centro da cidade, você compra contrabando em qualquer lugar, você encontra um desses. O mercado ilegal, né? É o mercado ilegal. É. E a regularização disso vai acabar fazendo o quê? Criando mais problemas e trazendo mais malefícios para os jovens. Então, os jovens têm que ficar atentos. Se você é esperto, se você está sempre ligado, leia um pouco, dá um Google aí e vai ler sobre a EVALI, que é a pneumonia provocada por esse instrumento do cigarro eletrônico. Então, é conversar políticas públicas e que o jovem, realmente, como disse essa mãe, passe a gostar mais dele, cuidar da sua saúde e ter uma vida saudável. De viver.